Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Ricota e eu estava conversando com alguns amigos meus, donos de agência e também em alguns eventos que eu estava agora conversando com outros empreendedores. Eu estava compartilhando um pouquinho com eles a forma com que a gente estipula um crescimento da agência e dos nossos integrantes. A gente vem com um pensamento muito forte sobre metas. E eu queria compartilhar aqui com você a visão de um plano de metas que talvez você precise na sua empresa, no marketing digital da sua empresa, na sua agência, né? Se você for o dono, ou você como consultor ou freelancer, se você estiver envolvido em algum projeto, é importante você ter sempre metas. Então a ideia aqui é, primeiro, quando a gente fala de meta, sempre que a gente aspira onde chegar, então você está em um ponto A e querendo ir para um ponto B, a gente precisa ter um indicador, né? O que é o ponto A e qual é o caminho que eu vou percorrer até o ponto B. Então, por exemplo, a minha meta é aumentar o meu número de visitantes em até 200%, né? Em até 2 anos. Qual que é o meu indicador? É o número de visitas, né? Com ele eu sei se eu estou chegando próximo dessa minha meta. Qual é a métrica, né, real? A métrica é visitantes. Às vezes, dentro de uma agência, contribuir aqui com você com 4 tipos de indicadores que você pode acabar utilizando. Você pode utilizar aspectos operacionais, que eu chamo, como por exemplo visita, lead, conversão, produção de conteúdo, volume de produção de conteúdo, quantidade de refação, né, de artigos às vezes que você escreve, enfim, valor do custo por lead, valor da aquisição. São números que eu defino como um conjunto operacional, ou seja, do dia a dia. Do outro lado, né, tem aspectos um pouco mais estratégicos para a empresa, mas que dizem respeito ao que está sendo feito operacional, que é satisfação do cliente, que você pode mensurar através de uma pesquisa de NPS. Eu já gravei vídeo sobre a NPS aqui no canal, mas é uma forma de você saber se os seus clientes estão engajados e se eles divulgariam sua marca ou não, ou pelo menos você pode perguntar se eles estão satisfeitos ou não com o trabalho. Então essa é um indicador importante para a sua empresa para saber a variação ao longo do tempo. Outros 2 indicadores que eu gosto para a agência, funciona muito bem, se você for consultor, se você realmente vende como serviço, né, o marketing digital, é a taxa de renovação, ou seja, a quantidade de renovações, e a taxa de upsell, ou seja, quanto é a receita daquele cliente com você, se ela vem aumentando. Algumas pessoas calculam até o MRR, né? O Monthly Recurring Revenue, que é a receita mensal recorrente. Dá para você usar um ou outro, né? Eu acho que os dois têm o mesmo sentido quando a gente fala aqui da Messi. Então eu quero saber se o cliente está aumentando a carteira dele ou não, né? Se ele está diminuindo ou se de fato eu não estou fazendo nenhum tipo de oferta para esse cliente ao longo do tempo. Então, olhando mais ou menos esses 4 indicadores, são os indicadores que a gente vem olhando bem no macro, assim, que a gente vem prestando bastante atenção. E aí é importante você saber que o plano de metas precisa ser composto de metas individuais, tá? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma meta com o André, eu tenho uma meta com um analista de SEO, eu tenho uma meta específica com um analista de mídia. O analista de mídia tem que atingir no mês um custo por lead médio de tanto, ele tem que atingir um volume de leads de tanto. Então essas são as metas deles, são metas individuais. Quando eu falo de metas de projeto, por exemplo, né, eu posso dizer alguma coisa como: para aquele projeto específico, né, a empresa tem que entregar um custo por lead e uma quantidade de leads mensal de tanto. Né, independentemente de quem é o analista, eu tenho que fazer entrega por projeto. Então esses são os dois mais simples de você calcular. Depois vem a meta da equipe, então é uma média de todo mundo. Então eu somo as metas do colaborador A com o colaborador B com o colaborador C, eu vejo quanto que cada um está batendo de metas e isso serve para eu atribuir para a equipe inteira. Então se eu vou gerar alguma bonificação, se eu vou avaliar o gestor da área através da média de todas as pessoas, né? Ou se eu vou dar alguma gratificação se eles atingirem essa meta como equipe. Isso é muito comum também na área comercial. Você tem uma visão individual, então tem as metas individuais, e em trimestres, né? Depende do período que você vai olhar, periodicidade aí que você vai olhar. Você pode avaliar e falar assim: olha,
nesse semestre a equipe estava realmente acima da meta que a gente tinha colocado, então agora vocês vão receber uma bonificação. Isso é muito comum de acontecer, não é uma realidade nossa de dar bonificação hoje, né, no dia que eu estou gravando, mas são intenções futuras que a gente tem, uma vez que a gente já está traqueando as metas individuais com mais capricho, assim, né? Então fica mais fácil depois de você estipular alguns desafios para a equipe quando você já tiver uma base um pouquinho mais sólida. E também eu acho que fica legal você saber e ter informação de quanto em quanto tempo, eu estava falando trimestral agora, mas de quanto em quanto tempo você vai olhar as metas. Então depende muito, se você é o gestor da área, se você é o líder da área, é importante que você acompanhe, né, os indicadores dos seus liderados, talvez semanal. Se você tem suas metas, eu acho que é interessante você ver de forma diária, né? Dependendo se de fato for uma variação muito grande de um dia para o outro, acompanha diariamente. Por exemplo, se tiver um projeto onde você tem que manter o custo por lead num teto, né, dentro ali da meta, é legal você saber todos os dias, né? Às vezes tem projeto que você não pode saber todos os dias porque o investimento é muito pequeno, então a variação é muito pequena ao longo dos dias, mas é interessante você saber que o diário funciona, né? O semanal também é um muito legal que a gente usa muito aqui na Agência Mestre, a gente acompanha os indicadores e as metas de forma semanal e também a gente acompanha as metas de forma mensal. Então uma vez que o mês fecha, a gente junta todas as metas e olha quantas metas nós atingimos por projeto e a área em si, quanto que ela atingiu de meta naquele mês. Óbvio, isso aí você também pode fazer, é ter uma meta trimestral ou semestral, para você avaliar um período com mais consistência. Isso é legal de você fazer, principalmente do lado individual e da avaliação de equipe. Então, por exemplo, eu vou promover ou não vou promover um colaborador? Eu olho se ele atingiu as metas do semestre e aí eu posso tomar essa decisão, se isso está composto no seu plano de carreira para ele. Ou ainda, eu posso olhar de formato trimestral para ver se o meu gerente deve ganhar alguma gratificação frente à equipe dele ter batido metas, né? Então, seriam esses os cenários aí que você pode ter. Lembrando, para toda meta você tem que ter um indicador, né, de sucesso ou não, então tem que saber um número e depois o quanto eu quero chegar. Então, poxa, eu vou distribuir a meta, mas é importante um detalhe que no final das contas é talvez onde as pessoas mais se frustram com metas. Às vezes você coloca metas pouco desafiadoras, né, ou ainda metas muito fáceis de serem batidas. Em outros casos também, existem gestores ou pessoas que acabam atribuindo para uma outra pessoa uma meta muito, muito grande, praticamente não atingível. Tem um caso lá do lado pessoal um pouco, minha esposa, quando ela começou a trabalhar, ela contava essa história aí, até os pais dela contavam essa história, falava que ela trabalhava numa loja e aí eles definiam uma meta de vendas e toda vez que ela quase chegava na meta de venda, para o mês seguinte a meta era maior. Não fazia sentido, né? Se você não atingiu a meta, como é que você vai aumentar a meta? Então sempre acontecia isso, ela nunca batia a meta, né? Ela nunca conseguia bater a meta mesmo vendendo mais mês a mês. Então é uma curiosidade que não deve acontecer na sua empresa, não deveria acontecer. Se porventura acontece, marca o seu gestor aí nos comentários, fala para ele ver esse vídeo, mas o jeito que eu acredito que é o melhor jeito, que é o que a gente acaba fazendo aqui na Mestre, com o conhecimento que eu tenho, é a seguinte forma: você, se você for o líder, você perguntar ao seu colaborador qual é a meta que ele quer colocar naquele projeto. E você, colaborador, olha da seguinte forma: olha o trimestre, como está sendo a média trimestral e como foi o ano passado, se você tiver dados. Porque às vezes você pega um pouco de sazonalidade. Por exemplo, cara, no mês de Black Friday, eu não posso utilizar a média trimestral quando eu chego em dezembro, né? Porque eu não vou conseguir vender a mesma quantidade que eu vendi ali em novembro, então não dá. Então tem que olhar o ano anterior e conseguir fazer uma comparação frente ao ano anterior. E o ponto essencial é assim: você tem que estar um pouco desconfortável com a meta, mas não achar que a meta é impossível. Por exemplo, se o seu custo por lead é R$7 hoje em dia, e aí chega o seu gestor, ou chega uma pessoa, o dono da empresa e fala: ó, não, eu preciso pagar R$1.
no custo por lead. De 7 para 1 existe uma grande diferença. A não ser que você esteja fazendo uma coisa muito errada, vai ser muito difícil você baixar o custo por lead dessa forma. Que tal fazer passos intermediários? Que tal ser desafiado e falar assim, que tal a gente chegar em R$5? Você acha que é possível fechar em R$5? Mas eu preciso de 1, mas que tal a gente fazer um passo intermediário de chegar a 5? E você se sentir desafiado, fala, não, cara, eu vou trabalhar bem aqui, a campanha dá para dar algumas melhorias na campanha, mas eu acho que 5, se eu me esforçar, vai dar certo. Né? Então, a grande sacada é ser desafiado para você estar sempre constantemente buscando a melhoria contínua, mudar e aumentar a meta só quando você bater essa meta, senão não faz sentido, tá? A não ser que tenha sazonalidade, aí lembrando da sazonalidade, mas se você não bateu, não adianta nada. E no final do dia, você, colaborador que precisa bater meta, você, gestor que precisa bater meta, e você, empresário, empreendedor, que tem uma equipe que precisa bater meta, todos temos que entender o seguinte, metas são feitas para serem batidas ralando mesmo, se esforçando mesmo, mas que sejam possíveis de ser atingidas. Por exemplo, eu não posso falar aqui que eu vou correr a Maratona de São Silvestre. Eu acho que se eu correr os 3 km lá, eu desmaio depois. Eu não sou preparado para isso. Não adianta eu botar essa meta agora correndo, porque São Silvestre já está aí. Então eu não posso imaginar que eu vou conseguir, mas, poxa, daqui 2 anos, se eu me preparar, é possível? Não, é possível. Vou ter que suar a camisa literalmente para conseguir pegar o jeito aí, mas eu acho que é possível sim. Então é traçar metas atingíveis e que sejam desafiadoras. Talvez se você quiser fazer um exercício muito legal que eu fiz ontem, é colocar uma meta no papel, define uma meta no papel, e coloca um número de 0 a 10, o quão desafiadora é essa meta para você. Se você achar que a meta é 10, talvez ela esteja muito alta mesmo. Agora, se você achar que ela é 7, 8, entre 7 e 8, ela é talvez 7,5. Eu não diria nem abaixo de 7, tá? Porque abaixo de 7 você já está falando que é possível atingir tranquilo, tá? Mas por volta de 7, 8, se você colocou 7, 8, está sendo uma meta interessante. Ela tem que desafiar você a sair da zona de conforto, sim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é do jeito que eu penso, né? Até tá escrito aqui, ó, metas audaciosas, é exatamente principal valor da Mestre, a gente buscar o resultado. E eu achei que é muito legal compartilhar, porque eu compartilhei com um grupo de empresários como que a gente está fazendo o controle de metas aqui na Mestre. Eu espero que inspire você e se porventura algum dia você tiver alguma dúvida ou tiver no momento desse vídeo, é só deixar abaixo nos comentários. Você ainda não acompanha o canal, aproveita aí para se inscrever, o botãozinho no YouTube que tem nessa página aqui, ou se você estiver vendo no Face, aproveita para acompanhar minha página e receber conteúdos novos todos os dias, beleza? Um forte abraço, eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.